O Felipe Neto usou as redes sociais para dizer que tem um transtorno mental, para confessar que tem um transtorno mental. Olha só, eu não gosto do Felipe Neto, eu adoraria fazer um monte de piadinhas com isso, mas eu sei que transtorno mental é uma coisa séria, eu lamento muito pelo Felipe Neto, é uma coisa séria realmente esse tipo de coisa, muita gente luta contra isso, não é uma coisa fácil, então eu vou me abster de fazer piadinhas baratas com esse transtorno mental do Felipe Neto. Mas eu tenho alguns pontos sobre isso daqui, né? O primeiro ponto disso daqui, o problema é que o transtorno que ele tem é o déficit de atenção, TDAH, né? É que eu tenho um problema com isso, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter esse transtorno. O que eu digo é que neste caso, em uma série de outros casos de transtornos recentemente descobertos, muitas vezes o pessoal aplica isso a uma situação que é, na verdade, uma pessoa normal com alguma coisa que incomoda ela, né? Isso é um problema, você tratar qualquer desvio da normalidade como um transtorno, isso é um erro. Nós somos pessoas diferentes, a gente tem realmente posição diferente, tem visões diferentes do mundo. Essa tendência que surgiu de qualquer desvio da normalidade ser classificado como um transtorno, e muito provavelmente, eu não sei se é verdade, ele não falou sobre isso, mas muito provavelmente isso está sendo tratado com remédios, isso me deixa um tanto preocupado, tá? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Viper Hacker e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Neto estava fazendo uma live outro dia numa rede social e em determinado momento um seguidor questionou o fato dele só ter camisa preta. Isso é uma coisa curiosa, porque muita gente fala isso comigo também, eu também tenho um monte de camisa preta, mas o meu motivo é muito mais simples, é porque, como eu uso um fundo verde aqui atrás de mim, e vocês sabem, eu direcionei toda a forma como eu faço o vídeo para fazer o mais rápido possível. Quando você tem um fundo verde, você tem que fazer um ajuste no chroma key do OBS para ficar perfeita a transparência aqui atrás, né? E o que eu reparei é o seguinte, que dependendo da cor da camisa que eu uso, eu tenho que mexer na transparência para ficar certinha a coisa. E aí eu cheguei à conclusão que era melhor eu usar a camisa preta, e aí eu mantenho uma transparência só, um ajuste só, e sempre funciona. É lógico, eu não tenho só uma camisa preta, eu comprei um monte de camisas pretas e, né, para poder usar elas, sempre é o mesmo tipo de camisa, mesma cor da camisa, e eu não preciso refazer o ajuste lá no chroma key, né? Ele diz alguma coisa parecida, que eu só tenho camisa preta, ele diz que é porque tem 10 iguais, eu tenho mais, eu tenho umas 20 iguais, por ser difícil achar com gola canoa larga. Ou seja, ele falou que precisa de uma gola grande para ficar em casa, caso contrário eu sinto uma agonia extrema no pescoço. Então essa é, segundo estão dizendo aqui, o transtorno do Felipe Neto, ele sente uma agonia extrema no pescoço. No entanto, ele acabou sendo chamado de fresco por um internauta, eu consigo ver isso perfeitamente acontecer, né? Então frescura é um transtorno mental, gera uma agonia muito forte no pescoço, principalmente se estiver relaxado em casa, com algo que encoste na região, é horrível, complementou o Felipe Neto. E aí, de novo, é difícil de dizer, tá? Como eu falo para vocês, esse tipo de coisa, ele tem um transtorno. Transtornos são coisas que existem, pessoas têm transtornos mentais. Existe síndrome de pânico? Existe, não é... Mas aí que tá, o problema é que todos esses transtornos, e isso acontece com uma série de transtornos, até com algumas psicopatias e coisa e tal, às vezes a gente tem a impressão, ou tem a tendência de confundir isso com sentimentos humanos que são normais, mas que tem alguma coisa naquele sentido. Então, por exemplo, uma coisa é você ficar triste. Todos nós temos um dia que a gente está triste, que você, né, tá para baixo, alguma coisa aconteceu que te deixou para baixo e você tem, né? Isso é natural, faz parte da vida. Todo mundo tem períodos na vida, às vezes vários dias que você está triste. Você não pode confundir isso com depressão. Depressão é outra coisa. Depressão é uma coisa muito mais massacrante. E, de novo, eu já tive momentos na minha vida que eu estava muito triste, que eu realmente estava muito triste, que eu realmente passei por dificuldades muito grandes e coisa e tal. E há uma tendência humana, natural, de falar, ai caramba, eu tô com depressão e coisa e tal, mas tem que tomar cuidado com essa tendência. Por quê? Sim, tá triste, é ruim, mas depressão é outra coisa, depressão é um negócio muito mais sério.
Outras coisas também, por exemplo, né, eu lembro quando eu estava tendo aula de sociopatia, né, na faculdade de Direito, né, o pessoal falava, não, porque o sociopata e né, porque tem aquela característica dele não gostar de pessoas, dele preferir mexer com coisas e não gostar de pessoas. Fala, caraca, pô, será que eu sou sociopata? Porque eu também não gosto eu sempre fui um cara muito tímido, né? Sempre tive dificuldade de reagir com as pessoas. Eu falo muito bem em público, mas assim, na interação interpessoal, eu sempre tive muita dificuldade na minha vida, né? E será que eu sou um sociopata? Não sei que, né? Sei lá, né? E isso é um ponto que, inclusive, a professora falou, que tem que tomar cuidado para você não se identificar com essas coisas, porque todos nós temos esses traços que é no sentido daquela coisa, mas o psicopata é um patamar muito além da coisa, não é uma pessoa que simplesmente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, não, é um patamar muito maior, é uma coisa muito mais que prejudica a própria forma da pessoa se comportar e coisa e tal. Um sociopata ou psicopata, eles têm isso num grau muito mais extremo, né? Tal como a depressão, ficar triste, todo mundo fica triste de vez em quando, meu amigo. É chato pra caramba, você fica pra baixo e coisa e tal. Parece que nada que acontece te anima porque você tá realmente muito triste. Isso não é depressão, depressão é muito mais sério do que isso, né? E esse é o ponto que eu vejo do TDAH, né, que é o síndrome de hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que, de novo, eu não estou dizendo que não exista isso, existe isso. O problema é que existe uma tendência de muitas pessoas, e isso acontece infelizmente com muitos pais de criança, de achar que a criança ela tem transtorno de atenção e coisa e tal. E acontece uma sinergia meio sinistra nessa história, que é a seguinte, né? É muito conveniente para o pai ou para a mãe achar que o filho tem transtorno de atenção. E também é conveniente para o médico, porque o médico ganha dinheiro com o tratamento, né? Então, assim, acaba sendo um conjunto. Eu tenho certeza que a imensa maioria dos médicos toma muito cuidado para fazer um diagnóstico desse, porque sabe que tomar remédio, remedicar a criança é uma coisa complicada, aquilo vai ser uma síndrome que ela vai ter que carregar pela vida inteira, então assim, é uma coisa complexa. Eu tenho certeza que os médicos tomam cuidado na hora de diagnosticar isso daí. Mas o problema é que a questão do incentivo é muito forte, né? E tanto o pai e a mãe têm essa ideia porque, de novo, eu tenho 3 filhos. E você sabe que uma coisa que você chama atenção nos filhos é que cada um sai de um jeito, né? Você acha que você... Não, porque eu cuidei dos 3 filhos iguais. Não, mas é cada um de um jeito, meu amigo. O filho tem a sua característica, né? E tem filho levado, tem filho mais quietinho, tem todo tipo de filho, né? E às vezes você fica frustrado com essas coisas, né? Acontece você achar que, caramba, tem alguma coisa errada com meu filho, faz bagunça demais, arruma muita confusão. Então há um incentivo pro pai achar, pô, tem um negócio errado, dá um remédio pra esse garoto acalmar aqui, porque puta que pariu, não aguento mais. Isso é um erro. Não vá por esse caminho fácil, isso não é o correto, né? E o médico também, eu tenho certeza que os médicos tomam cuidado também para não diagnosticar, porque uma coisa é criança levada. Criança levada tem um monte por aí, pô, um monte de criança já fez merda e coisa e tal. Transtorno de déficit de atenção é um outro patamar muito maior. Às vezes você se confunde com o fato de que aquele problema é ligado a uma doença, né? Ou tem características similares a uma doença real, e você se deixa levar pelo diagnóstico. Eu não conheço o Felipe Neto, eu não posso avaliar se ele realmente tem um problema ou não, né? Ele me parece uma pessoa altamente funcional, um cara de sucesso, inclusive fez um canal de sucesso. Eu discordo dele, da maior parte das ideias dele. Acho que se ele tem algum traço de doença mental é o esquerdismo. Isso é doença mental realmente, que ele deveria se cuidar disso daí, ele deveria dar um jeito de corrigir esse problema mental dele. Mas fora isso, não dá para negar que o cara é um cara de sucesso, portanto é um ser humano altamente funcional. E se ele é um cara funcional, tem que tomar cuidado para não cair nessas coisas de achar que você tem doença e coisa e tal, que você tem isso, que tem autismo e não sei o quê. Por quê? Porque, de novo, tem que tomar cuidado, porque tem um incentivo perverso nessa história, que todo mundo é incentivado a achar que tem a doença. Você acha porque é uma solução fácil? Ah, então eu sou assim porque eu tenho uma doença. Ah, não é culpa minha, é porque eu tenho uma doença, eu não preciso me comportar, é porque eu tenho uma doença. Entendeu o incentivo errado que tem essa história? E o médico também, de novo, mais uma vez, a maior parte dos médicos é controlada, não vai querer dar um diagnóstico por qualquer coisa, mas o médico ganha dinheiro quando ele diagnostica um negócio desse, porque ele vai ter que fazer o tratamento e você vai ter que fazer várias consultas no médico. Então, assim, há um incentivo perverso nessa história. A única pessoa capaz de impedir que isso aconteça é você mesmo. Então, quando você achar que tem
algum problema de saúde, de transtorno mental, eu não estou dizendo para você não procurar ajuda. Se realmente é uma coisa incapacitante, se é uma coisa que está te destruindo, que está te deixando muito mal, procure ajuda, mas toma cuidado, porque não é a mesma coisa. Tá triste não é a mesma coisa de ter depressão. Ser uma criança levada não é a mesma coisa que ter transtorno de déficit de atenção. Gostar de ficar sozinho não é a mesma coisa que ser psicopata. Então tem uma série de situações, né? Ficar constrangido em meio de público não é a mesma coisa que ser autista. São coisas diferentes, cara. Pode até ter alguma característica, alguma coisa parecida, mas o grau do problema, o grau da manifestação, né? O grau do quanto aquilo impacta na sua vida é muito diferente. Então o que ele disse aqui na descrição dele, e de novo, né, eu vou assumir que ele realmente tem o transtorno, né, eu acredito que ele tenha contratado médicos e coisa e tal. Ele diz que não, é uma sensação que parece ocorrer mais em pessoas com TDAH, mas não há nome para isso, não há diagnóstico preciso, as pessoas relatam diferentes tipos de agonia, o que torna tudo mais difícil. De novo, assim, eu fico preocupado, porque você, de novo, estar agoniado com alguma coisa, todo mundo passa momentos na vida que você está agoniado com alguma coisa, seja lá o que for. E isso não quer dizer que você tem uma doença, isso quer dizer que você está agoniado, faz parte. A vida é complicada pra caramba, tem um monte de coisa que deixa a gente agoniado, que deixa a gente com medo, que deixa a gente triste, mas a doença é quando isso se torna incapacitante, quando você não consegue funcionar como um ser humano em função daquela coisa. Se ele está dizendo que camisa de gola grande é o problema para ele, eu não sei, né? Como falei, psiquiatra é o ideal, mas existem tratamentos com psicólogos especializados, com dessensibilização, que pode ajudar muito, ele disse. E qual é a sensação? É muito difícil de explicar, é como se fosse uma vulnerabilidade, é como se eu sentisse que alguém vai cravar uma faca no meu pescoço, a qualquer momento eu preciso me defender. Isso é paranoia, né? Então, se eu tivesse uma crise dessa agonia, eu não poderia não colocar a mão no pescoço, eu não sei o que aconteceria comigo, disse o youtuber, né? Várias vezes eu já fiquei me perguntando e pensando assim, caramba, se eu estou tendo essa crise e alguém amarrasse as minhas mãos, eu acho que eu entraria em surto psicótico mesmo. Eu não acho que eu não sei o que aconteceria, porque é instantâneo. Eu fico com a mão no pescoço e não consigo, não dá, né? Então, de novo, eu não sou psicólogo, não tenho formação na área, mas o cuidado que eu vejo é esse. Eu acho que às vezes tem um incentivo. Essa é a base do meu canal, né? Eu, como libertário, eu acredito na dedução pura, muito mais do que em medição ou testes e coisa e tal. O fato é que a minha visão é que tem um incentivo muito perverso na sociedade para decretar coisas que... Eu não estou dizendo que não existe a doença existe. Você pode ter realmente síndrome de pânico, psicose, paranoia, tudo isso existe de fato. Mas as pessoas tendem a confundir a coisa, né? Você está com medo, você está agoniado, todo mundo passa por isso, né? E existe esse incentivo de você ser diagnosticado com um caso. Eu, sinceramente, bom, não sei. Eu desejo melhoras para o Felipe Neto. Espero que ele consiga superar aí o problema dele. Eu acho que ele devia se tratar do socialismo. Socialismo, sim, uma doença mental muito séria. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.